Boa tarde, moçada. Hoje estamos aqui, eu e o Caio, para falar de mais um tema importante dentro do direito. A questão da responsabilidade civil, em específico o dano moral, né, doutor Caio? É isso aí, pessoal. O que é o dano moral e quais as situações em que ele pode ser aplicado? Confira com a gente. Esse é o quadro Soltando a Gravata. Doutor Caio, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como nós iniciamos, que trata-se da natureza do dano moral. Ela é uma questão muito subjetiva e cada juiz, dentro das provas produzidas dentro de uma ação, vai fixar aquele dano moral de acordo com o prejuízo da parte, naquilo que ela alegar dentro de um processo. O dano moral é um tema muito subjetivo, doutor Caio. Ele pode ser reparado com a pena compensatória, punitiva, ou seja, o juiz arbitra um quanto do abalo moral sofrido pela parte dentro do processo, e nunca se esquecendo que numa ação indenizatória há um protagonista, há uma vítima que com o processo sofre e que com ele se angustia. Então o juiz, dentro daquelas provas produzidas dentro da ação indenizatória, pode fixar um quanto indenizatório, ou seja, a natureza dessa ação tem cunho patrimonial que pode ser reparado com valor moral fixado pela autoridade judiciária, no caso o juiz de direito, né, doutor Caio? É isso aí, pessoal. Como disse o Rocha, é um tema subjetivo. Tem juiz que pode entender que houve o dano moral, tem juiz que pode entender que não houve o dano moral. Isso vai muito da subjetividade, da relação colocada dentro do processo, tá? Não há uma regra. Valores, não há uma regra. Depende da situação, depende do entendimento do juiz, né? Algumas situações em que podem ocorrer o dano moral: discussão e xingamento em rede social, ou mesmo pessoalmente, mentiras sobre você na cidade, na sociedade, isso pode te abalar. Alguma empresa, né, depois nós vamos falar com calma sobre o direito do consumidor, mas alguma empresa que vendeu e não entregou, ou vendeu aquilo que prometeu, aquilo que não conseguiu fazer. Enfim, é uma série de questões. E uma inovação jurídica, né, um tema muito próprio e atual, é a questão do dano moral sobre as relações conjugais, as relações amorosas. Hoje, grande parte do entendimento jurídico é de que quem sofre uma traição amorosa, vamos falar o português aqui, quem toma um chifre, uma gaiada, pode também procurar os meios jurídicos para que aquela pessoa que te traiu, o traidor, ele também possa indenizar essa pessoa com dano moral, desde que seja evidentemente comprovado o seu abalo íntimo, a sua dor íntima, pessoal. Isso é o dano moral. Então nós temos uma série de questões aí que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Doutor Caio, e você disse aqui com muita propriedade com relação às redes sociais. Rede social não é uma terra sem lei não, porque muita gente acha que está atrás de uma tela e ali ela não tem responsabilidade civil e penal, né, doutor Caio? É isso aí. Como disse o Rocha, rede social tem regra, tá? Inclusive, empresas que cobram, empresas ou prestadores de serviços que cobram publicamente os seus clientes, os devedores, esses clientes também têm direito ao dano moral, porque embora devedor, ele tem que ser tratado com urbanidade. Sim, aquela questão de empresa, banco ligar para você insistentemente, 24 horas, de segunda a sexta, aos sábados, isso gera um aborrecimento de ordem moral.
Então os tribunais estão vendo essa questão e tudo aquilo que se exceda, que gera aborrecimento para aquele devedor, pode ser passivo de indenização por danos morais também. As relações de consumo entre consumidor e banco, uma dívida quitada que o banco liga, que não dá baixa naquele boleto ou naquele contrato, que gera uma cobrança indevida, o tribunal também está aí dando seus pareceres, vereditos e fixando uma verba indenizatória. Isso é uma questão muito subjetiva, tanto do juiz quanto do tribunal, uma possível reforma dessa decisão, por quanto devido que o juiz fixa numa questão indenizatória para compensar o abalo moral sofrido pela vítima. Então tem a questão também do abalo moral entre pessoas, quando a pessoa difama, quando a pessoa pratica o crime de injúria, faz o crime de difamação, calúnia. Então isso também o tribunal, o poder judiciário, toda aquela parte que sofre um abalo moral, ela pode bater às portas do poder judiciário para reparar o seu dano, e esse dano pode ser uma penalidade, uma sentença que o juiz fixa um dano moral. Isso depende, é uma questão subjetiva, pode ser que o juiz entenda que é mero aborrecimento, mas os tribunais estão reconhecendo esse abalo de ordem moral, né, doutor Caio? É isso aí, pessoal. Então, fique atento, tá? A empresa, por exemplo, que coloca o nome do cliente indevidamente no SPC, no Serasa. Então, tudo isso pode gerar dano moral. E como eu disse, uma inovação jurídica mais recente também, Rocha, é a questão da traição conjugal, né? Sim. Então, o carnaval tá aí, moçada. Se você tomar um chifre e sofrer um dano moral, fique esperto, porque às vezes quem te traiu pode ter que te pagar. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação.